Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Quero ler com vocês hoje os versículos 10 e 11. Nós lemos ontem os versos 10 e 11, na verdade lemos do 9 ao 11, mas só entramos mesmo no verso 9. Então hoje eu quero completar esse comentário falando sobre os versículos 10 e 11. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar bastante com esse devocional. Se você é novo ou nova por aqui, eu já te convido desde já a se inscrever no canal, fazer parte dessa nossa comunidade virtual, a você participar todos os dias, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. E para te ajudar a ser constante nisso, eu criei um grupo exclusivo no WhatsApp apenas para o envio de links dos devocionais. Então, é um grupo fechado, não tem conversas, não tem inconveniente. Você só vai receber o link na palma da sua mão todos os dias do nosso devocional. Então, para acessar esse grupo no WhatsApp, basta clicar no link que eu deixei nos comentários, fixado nos comentários, ou também no topo do chat, tá bom? Vamos que vamos, Romanos capítulo 12, versículos 10 e 11, diz assim: Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Eu citei ontem e esses versículos continuam, os próximos também. Parece que nesse momento da carta, o apóstolo Paulo, ele começa a dar diversos conselhos diretos, assertivos. É como se ele estivesse dizendo: faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro. Isso é um pouco contrastante, tem um contraste com o início da carta de Paulo. Se você está aqui na nossa série desde o início, ou pegou os capítulos anteriores, percebeu que nos capítulos anteriores o apóstolo Paulo ele aprofunda bastante os seus argumentos, explica com bastante densidade os conceitos, ele faz um tratado teológico. Esses versículos, eles também são profundos, só que eles são mais diretos. E olha só a preciosidade deles. Às vezes uma coisa que é simples, que é rápida, a gente não valoriza, mas tem grande riqueza aqui. Versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor e prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Eu fico pensando, gente, se o apóstolo Paulo tivesse, por exemplo, um Instagram hoje, né? E ele tivesse um perfil, fizesse um card, colocasse ali uma frase, como às vezes eu coloco no meu Instagram, colocasse uma frase, e nesse card, nesse post do apóstolo Paulo, tivesse justamente os versículos 10 e 11. Olha o 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal e prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Com certeza, Paulo ia ser ou esquecido ou ia ser cancelado. Porque isso aqui, gente, é exatamente o contrário do que toda a nossa filosofia pós-moderna diz. Nós vivemos hoje naquilo que a filosofia chama de o império do indivíduo. Indivíduo em primeiro lugar. Você se coloca em primeiro lugar em detrimento das outras pessoas. E, na verdade, as filosofias que mais têm ganhado a projeção dos dias atuais são filosofias que ensinam as pessoas a competir contra as outras. Tem vários livros, vários posts, vários cursos que se dedicam exatamente a como você fazer para, entre aspas, vencer o outro, combater o outro, estar na frente do outro. Mas a palavra de Deus, ela vem para lavar a nossa mente e o nosso coração. Se você não estava aqui no devocional de ontem, eu te convido a você revisitar. Foi muito profundo, foi um versículo só. E eu parei para refletir com as pessoas que assistem aqui, parei para refletir o seguinte: se só o versículo 9 fosse colocado em prática, toda a humanidade seria profundamente transformada. Eu estou falando de um versículo da Bíblia. O versículo 9 diz: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Só isso, mais nada. Não precisa mais nada. Se você fizer só isso, muita coisa no mundo já vai mudar. O verso 10 parece ser um aprofundamento do verso 9, porque aqui o apóstolo Paulo agora, ele começa a aprofundar sobre como é que eu vou amar sinceramente.
Prefira dar honra aos outros mais do que a si próprios. Sabe por que isso é desafiador? Porque a gente enxerga a vida como uma corrida competitiva. E, na verdade, o nosso inimigo não é o outro. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. O meu maior inimigo sou eu. O seu maior inimigo é você. Não é Satanás, não é nenhum demônio, não é nem o inferno inteiro junto. É você. Sempre que eu ensino sobre batalha espiritual, e é claro que batalha espiritual envolve seres espirituais, e um pouco, porque não, do estudo desses seres espirituais. Mas é muito interessante como a verdadeira efetividade da batalha espiritual, ela se dá quando nós aprendemos a entender como essa batalha ocorre na nossa mente. E você começa a descortinar as armadilhas do inimigo, mas também começa a descortinar as armadilhas da sua própria carne. Ou seja, nós somos o nosso maior inimigo. E muitas vezes nós nos achamos tão bons, né? Que a gente chega a pensar assim, não é possível que eu esteja errado. A culpa tem que ser do outro. É claro que ninguém fala isso de modo direto, mas fica implícito nas falas, nas atitudes, na forma de pensar. É como se o errado sempre fosse o outro. Você conhece alguém assim? Não vou nem te perguntar se você é assim, porque se você for, provavelmente você não vai nem identificar. Mas você conhece alguém assim? Alguém que sempre coloca a culpa no outro. A culpa nunca é dele, nunca é dela. Isso é terrível. Esse é um sintoma de uma cegueira espiritual muito grande. E para conversar e aconselhar pessoas assim, você tem que fazer primeiro um trabalho introdutório para a pessoa começar a reconhecer aonde ela está errando. Então, quando o apóstolo Paulo diz, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, ele está nos tirando dessa mentalidade competitiva da vida, de competir com os outros, e entender a forma mais sublime de amor que existe. Qual é? Dar, oferecer. A Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem um exemplo que eu sempre uso aqui nos devocionais, quem está comigo já sabe, mas tem sempre gente nova e repetir também não é problema. Quando nós somos crianças, a gente entende que a melhor forma de linguagem de amor é receber presente, receber carinho, receber atenção. E, de fato, isso é muito bom. Eu desejo que você seja presenteado, acariciado, respeitado, amado. Mas a forma mais sublime é quando você, então, se torna um adulto, tem um filho, e agora o seu prazer não é receber um presente, é dar o presente. O seu prazer não é juntar um dinheiro para comprar coisa para você apenas. Na verdade, a sua alegria é poder proporcionar ali um presente, uma viagem, um momento, um lanche para a criança e ver nos olhos dela a satisfação daquilo. Aquilo é o maior presente, o sorriso dela, a satisfação, a alegria dela é o maior presente que você vai receber e talvez você não trocaria aquilo por nenhum presente do mundo. Porque você agora está vivendo uma forma de amor muito mais sublime. Entende? Olha como isso é forte. Mas se isso é forte, por que nós desprezamos isso? Porque muitas vezes a mentalidade da carne ainda está inserida no nosso mindset, na nossa forma de ver, de viver, de agir no mundo. E a gente precisa, quando você identifica isso dentro de você, isso mostra que nós ainda precisamos ser muito transformados por Deus, para que a gente consiga aprender, não apenas aprender a dar honra aos outros, mas se deliciar em dar honras aos outros. E dar honras é diferente de bajulação, por exemplo. Né? A bajulação, ela é carnal, ela é satânica. A bajulação passa muito longe do amor. Quem ama não bajula. Bajulação é diferente. Normalmente quem bajula quer obter algum benefício através daquela bajulação. E lembra que amar sinceramente é amar sem esperar nada em troca? Então, eu não estou te convidando a bajular ninguém, mas a de fato honrar as pessoas. Você honra amando, respeitando, cuidando, em diversas formas de amor. E praticamente nós podemos desfrutar desse honrar mais aos outros do que a nós mesmos. Nós apenas podemos desfrutar disso quando temos a nossa vida centralizada em Deus. Sem Deus vai ser muito difícil você fazer isso. E mesmo que você faça, vai ser muito difícil você sentir prazer nisso. Provavelmente você vai fazer por ser um peso. Olha, alguém mandou fazer, falou que é o certo.
Mas a ideia do evangelho não é essa. A ideia do evangelho é você desfrutar daquilo que Deus te direciona a fazer. E aí o versículo 11 diz: nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam o Senhor. Olha que interessante, gente. O apóstolo Paulo, quando ele coloca essa série de direções, né, de lições, faça isso, faça aquilo outro, não é um faça isso ou aquilo. Ele não está falando faça isso ou aquilo, ele está falando faça isso e aquilo. E é curioso que essa expressão nunca lhe falte o zelo e sejam fervorosos no espírito, hoje parecem ser dois grupos de pessoas que estão desconectadas. Uns muito mais apegados ao zelo, buscando a exatidão das escrituras e faltando aquele fogo espiritual, e outros cheios de fogo espiritual, mas sem muito fundamento bíblico. E aí você me pergunta, Thiago, mas qual é o melhor? Nenhum dos dois é bom. Porque a ideia do evangelho é você ter o zelo e ser fervoroso. Aí eu conheço pessoas que têm experiências negativas, por exemplo, com o estudo da Bíblia, e até chegam a falar assim, olha, Thiago, se eu estudar a Bíblia, se eu começar a ler a Bíblia, eu vou esfriar na fé. Pelo contrário. Os momentos onde o meu coração mais se aqueceu de amor por Deus foi quando eu mergulhei nas Escrituras. É interessante que o John Wesley, grande avivalista na história do cristianismo, ele conta a tal experiência que ele chama de experiência do coração aquecido. Ele fala que teve essa experiência com o Espírito de Deus, onde ele sentiu o coração dele aquecido. Eu me recordo de uma situação onde eu tive também essa experiência, eu pelo menos me identifiquei com ela. Eu não senti o coração aquecido no termo fisiológico, de sentir um calor no peito. Mas eu lembro de, ainda criança, estar lendo a palavra de Deus, mais exatamente o livro de Atos, aqueles episódios de Atos. E enquanto eu lia, meu coração sentia de entusiasmo, parecia que eu poderia ficar ali pelo resto da vida sem fazer mais nada. Porque um fogo estava sendo derramado no meu coração. E a palavra de Deus, ela tem esse fogo que é genuíno. É o fogo que vem do Espírito de Deus, que vem da sua palavra. Deixa eu explicar essa questão de fogo genuíno. A minha mãe, ela gosta de fazer, eu amo churrasco, né? Então quando eu vou no interior, minha mãe, ela sempre faz algum churrasco ali para poder celebrar a minha ida, meu retorno. E é interessante que, desde pequeno, eu sempre tive dificuldade de acender o carvão, porque eu sempre queria acender com álcool. Eu pensava, poxa, é muito mais fácil, você joga o álcool, e aí você risca o fósforo ali, o fogo, na hora ele aparece. E a minha mãe falava assim, não, você pega ali um pedaço de papel, enrola, coloca um pouco de óleo na ponta do papel, aí você bota o fósforo assim, fica aquele foguinho pequeno, eu ficava pensando, rapaz, esse foguinho pequeno, joga logo um álcool aí que vai expandir tudo. E por que o fogo com o álcool, por exemplo, ele não é tão bom para churrasco? Porque o álcool é volátil. Então ele faz aquele fogaréu inicial, mas o álcool, por ser volátil, muito volátil, ele vai começando a secar. Quando ele seca, o fogo logo apaga. O fogo do álcool, ele logo apaga. Mas o fogo do óleo, ele permanece, porque a substância é diferente, é um fogo mais perene, mais resistente. E muitas vezes nós temos esse fogo de álcool. O que é esse fogo de álcool? É um fogo que é meramente emocional. Está o tempo todo buscando experiências que são emocionais. Eu quero me emocionar na presença de Deus. É errado se emocionar? De modo nenhum. Eu digo o contrário. Eu acredito que a emoção ela te ajuda a se conectar com Deus. A emoção tem um papel terapêutico muito, muito, muito forte. Qual é o problema? Isso aqui é muito sério. Preste atenção nisso aqui. Vou abrir um parêntese aqui. Isso aqui é muito sério. Qual é o problema? É quando a gente busca tanto emoção que a gente esquece de buscar Deus. Às vezes a gente começa a buscar tanto a emoção que a gente se esquece de buscar Deus. Esse é o fogo do álcool. É o fogo do momento. Você ouviu uma música ali, se emocionou e tal. Aí você faz as maiores promessas para Deus. Deus, a partir de hoje, fazer isso, aquilo outro. Quando você sai do culto, você sai do momento ali, escutou uma canção, uma palavra, aquilo já morreu no teu coração. Você não sente nem vontade mais de fazer o que você disse que ia fazer. Porque é um fogo que é passageiro, não se sustenta. Mas quando você tem um encontro verdadeiro com o Espírito de Deus, meu irmão, olha, eu não sei quem está me assistindo agora, são várias pessoas, várias realidades.
Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você nunca teve uma experiência... Tiago, eu quero ter uma experiência com o Espírito de Deus. Deixa eu te contar. Quem já teve aqui vai confirmar o que eu vou falar. Deixa eu te contar. Quando você tem uma experiência genuína com o Espírito de Deus, não é emocionalismo, não. Deixando bem claro, não sou contra a emoção. Muito pelo contrário. A emoção é terapêutica, ela nos conecta com Deus. Mas quando você tem uma emoção genuína, que vai além do emocionalismo, meu amigo, não importa o que você esteja fazendo, você está conectado com Deus. Você está ali, você saiu, vamos supor que você teve a experiência num culto. Termina o culto, você vai para casa cozinhar, almoçar, você está ali, você está conectado ainda. No outro dia no trabalho você está ligado. Passa o dia, passa a hora, você está com uma chama que te impulsiona, te aproxima, é como se fosse um imã espiritual que te atrai para Deus, que não passa, que é perene. E esse é o fervor do Espírito que nós não podemos perder. Muitas pessoas confundem, por exemplo, o amadurecimento espiritual com a frieza. Amadurecer é uma coisa, frieza é outra. De fato, o amadurecimento, ele te leva a identificar algumas coisas que não são tão importantes. Você achava que era e não é. Você achava que era verdadeiro e não é. Mas frieza é diferente. Nós precisamos permanecer sensíveis à voz do Espírito de Deus. Estava conversando com uma pessoa e essa pessoa me falou assim, Tiago, eu vivi tal experiência com o Espírito de Deus há um tempo atrás e hoje eu não sinto mais isso. Aí eu perguntei, como era a sua rotina com Deus nessa época que você teve a experiência? Ah, Tiago, eu ia para a igreja, a campanha de oração, jejum, buscava Deus, 12 horas de adoração, ficava lá sem parar o dia todo. Eu falei, pô, óbvio, claro que você vai ter experiência com Deus. Você estava o dia todo orando, jejuando, buscando a Deus ali. Claro que é diferente de você querer que o mesmo romper aconteça e a mesma entrega. Observe o Antigo Testamento, tem um princípio espiritual ali que é muito interessante. Quando o fogo de Deus descia, né, o povo de Israel fazia os rituais, matava os animais ali, oferecia o sangue, e o fogo de Deus descia, consumia o sacrifício. Olha como era a ordem das coisas. O sacrifício era oferecido, então o fogo descia do céu. Não era o fogo que descia antes do sacrifício. Primeiro o sacrifício. O que sacrifício significa? A entrega. Primeiro havia a entrega, a sua entrega a Deus. Depois o fogo descia. Já que eu sinto saudades desse fogo da parte de Deus, se entrega ao Senhor. Se entrega ao Senhor completamente. E provavelmente no início dessa entrega, esse início ele não vai ser emocional, provavelmente. Pode ser que você esteja vivendo uma situação emocional que te leve, né? Situações que quebrantam a nossa vida. Você passa por uma situação ruim na vida, fica quebrantado e já se joga na presença de Deus emocionado. Mas normalmente essa entrega se inicia com uma decisão, não com emoção, uma decisão. E nessa jornada de se entregar a Deus, naturalmente, Deus vai fazer coisas com você que vai te emocionar, vai extrair emoção, você vai desfrutar com Deus. Mas é muito importante você ter uma decisão, uma disposição no teu coração de ser fervoroso no Espírito e de ser zeloso pelo Senhor. O que é ser zeloso? Ser prudente, é tomar cuidado, é levar em conta. Entende? Quando você fala assim, ó, fulano tem um zelo, rapaz, por essa joia dele, esse diamante, esse anel, essa corrente. Ele tem um cuidado especial, né? Então, ter zelo aqui significa devotar um cuidado especial às coisas de Deus. Ser sensível a Deus. Então, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Amém, gente? Vamos fechar o devocional de hoje. Eu quero orar com você antes de você sair dessa transmissão. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela sua palavra, pela sua lição, pela sua direção. Eu te peço uma coisa hoje, Deus. Por favor, que o Senhor derrame fogo nos corações. Que esse fogo venha em forma de sensibilidade, venha em forma de fome, de sede pelo lugar secreto, pelo lugar de oração. Desejo pela tua palavra. Brota isso no coração de todos os que estão aqui nesse momento, Senhor. Eu te peço isso. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante. Eu quero saber nos comentários qual foi a parte desse devocional que mais te chamou a atenção. Seu comentário é muito importante para ter esse feedback. Eu sempre faço questão de responder
todos os comentários, tá bom? Comunidade do Discipulado Bíblico, primeiro link da descrição, a nossa plataforma para você estudar profundamente a palavra de Deus e ser discipulado por mim. Para entrar no grupo de WhatsApp para receber todos os dias os links dos devocionais, tá no topo do chat e no comentário fixado. Tamo junto sempre, segunda a sexta, gente, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima, tchau, tchau.